Olá, muito bom dia. Todos os momentos da eleição de um Papa estão previstos na regulamentação desse ato eleitoral. Há um conjunto de normas que determinam o que acontece na Capela Sistina, o local onde os cardeais se reúnem para expressar o voto, que é secreto, mas que decorre segundo procedimentos e regras conhecidas de todos. A eleição de um Papa obedece a rituais muito precisos, marcados por um clima de silêncio e segredo. Um ritual que está previsto ao pormenor na Constituição Apostólica Universi Dominici Graecis, assinada por João Paulo II em 1996. Um documento alterado em alguns pormenores por Bento XVI em 2007 e em fevereiro deste ano, poucos dias antes do fim do seu pontificado. No primeiro milénio da Igreja, o Papa foi escolhido de várias maneiras, tendo-se restringido progressivamente o número daqueles que podiam elegê-lo. Em 1059, o Papa Nicolau II assina o primeiro decreto dedicado à eleição pontifícia, em que é indicado com precisão o corpo eleitoral, limitado apenas aos cardeais, enquanto representantes da Igreja de Roma. Alexandre III, em 1179, promulga um decreto que pretende evitar desavenças ou a escolha de antipapas, no qual é fixada a maioria de 2/3 de votos para uma eleição válida, uma regra que se mantém até hoje. A eleição do Papa está limitada aos cardeais com menos de 80 anos de idade desde 1971, por determinação de Paulo VI. O conclave, palavra com origem no latim que significa fechado à chave, pode ser definido como o lugar onde os cardeais se reúnem em clausura para a eleição do Papa. O conclave é uma espécie de retiro. É um retiro espiritual, marcado pelo silêncio, tem vários momentos de oração e nesse conjunto de atividades destaca-se, obviamente, o momento em que os cardeais são chamados a eleger o futuro Papa, portanto, escrevendo de forma secreta o seu voto e manifestando assim a sua intenção de qual é que é o cardeal, em princípio, embora a legislação da Igreja preveja que possa ser um arcebispo, até um padre. A questão, de facto, nos últimos 1000 anos tem sido sempre um cardeal e, portanto, será de esperar que seja um dos cardeais presentes da Capela Sistina a ser eleito. Portanto, basicamente é isto. É um momento muito ritualizado. João Paulo II fez referência particular na Constituição ao juízo final pintado por Miguel Ângelo na parede do altar da Capela Sistina, definindo que a eleição continuasse a desenrolar-se nesta capela, onde tudo concorre para avivar a consciência da presença de Deus, diante do qual deverá cada um apresentar-se um dia para ser julgado. É na Capela Sistina que, durante o conclave, os cardeais passam a maior parte do seu tempo. Num ambiente muito simples, ultimamente as nossas instalações já são melhores do que eram no passado, não é? Portanto, ficamos hospedados numa casa belíssima, a Casa Santa Marta, e deslocamos-nos todos os dias em autocarro, durante o conclave, para a Capela Sistina, onde se passam as eleições. João Paulo II determinou que, desde o momento em que a Sé Apostólica ficar legitimamente vacante, os cardeais eleitores presentes devem esperar pelos ausentes durante 15 dias completos. No entanto, quando ultrapassados no máximo 20 dias desde o início da Sé vacante, todos os cardeais eleitores presentes são obrigados a proceder à eleição. Antes de terminar o seu pontificado, Bento XVI abriu a possibilidade deste tempo ser antecipado desde que estejam presentes todos os cardeais eleitores. Entram em conclave para eleger o Papa apenas os cardeais que não tenham já cumprido 80 anos de idade no primeiro dia da Sé vacante, 1 de março neste caso. O número máximo de cardeais eleitores é de 120, fixado por Paulo VI e confirmado por João Paulo II e Bento XVI. Para a eleição do próximo Papa, serão 115 os cardeais com menos de 80 anos que marcarão presença na Capela Sistina. São 67 deles criados cardeais por Bento XVI, ou seja, são novos cardeais, por assim dizer. Ainda assim há um grupo de 48 que já participou em conclaves anteriores.
Para as pessoas terem noção, eu penso que não estão em erro, no conclave que elegeu Bento XVI em 2005, apenas 2 cardeais tinham experiência do que era a eleição de um Papa, que tinha sido 26 anos e meio antes. Portanto, há um grupo grande de pessoas que já sabe o que é este ritual, sublinho essa ideia, e, portanto, haverá, até no processo, suponho que o processo seja um bocadinho mais ágil, porque há esta experiência acumulada, e de facto não foi assim há muito tempo, foi há menos de 8 anos, tudo o resto está mais ou menos ainda presente. Trata-se de um grupo de cardeais com várias nacionalidades e diferentes origens. Os países com mais cardeais entre as 49 nações representadas no conclave são a Itália, os Estados Unidos da América, a Alemanha, o Brasil, a Espanha e a Índia, com mais de metade do total de eleitores. Como é habitual, muitas são as apostas no nome do próximo Papa. Na história, apenas há papas europeus e, na sua maioria, italianos. A expectativa na eleição de alguém oriundo de outro continente é, por isso, grande. Eu gostava muito que fosse um Papa de outro continente. Acho que a Europa já teve o seu tempo, teve quase sempre, foram Papas europeus, quase todos italianos, não é? Um polaco, um alemão, mas para trás também houve, um ou outro, mas de outros continentes nunca houve. Ora, o maior número de cristãos neste momento está na América Latina, de católicos está na América Latina. Por que não um Papa do Brasil? Será que teria mão na cúria? Será que a Europa está tão sofisticada nas suas corrupções que precisava de um Papa europeu, alemão, se calhar? Não sei, holandês, alguém que... Não sei, mas eu gostaria muito que fosse outra parte do mundo. A África, por exemplo. Não sei se seria tão respeitado um Papa africano, porque parecendo que não, há algum preconceito relativamente à África. Portanto, se calhar terá que ser mais tarde, embora se perfilem 2 cardeais absolutamente notáveis, e houve outros na África do Sul. Mas não sei, estes cardeais que eles estão, talvez não sejam capazes de eleger alguém fora da Europa. Será interessante ver, mas eu acho que era muito importante. Não importa nada quem vai ser eleito Papa. Eu não estou nada preocupado se é asiático, se é africano, se é europeu, se é italiano, não estou nada preocupado, nada. Porque tenho a certeza realmente que a decisão que for assumida no colégio cardinalício, no conclave, é uma decisão que é iluminada pelo Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que vai iluminar a vida da Igreja. E iluminando-a, efetivamente, aquele Papa que nos for oferecido vai criar em si uma exigência de fidelidade ao essencial que marcará o seu caminho. A decisão será dos 115 cardeais que, reunidos na Capela Sistina, decidirão qual deles será o sucessor de Bento XVI na cadeira de Pedro. Ao apresentar a sua renúncia, Bento XVI deixou uma espécie de testamento aos cardeais a dizer que gostaria, pelo menos, eu vou-me quase mais longe, que deveria ser eleito um Papa com mais força, com mais energia, que, enfim, não está apenas associado à idade, mas é um fator a ter em conta. Para termos noção, há apenas 5 cardeais com menos de 60 anos. E há 15 com menos de 65, e, portanto, boa parte dos cardeais são pessoas já com um percurso, é natural, enfim, porque é um cargo de escolha papal, não está inerente a nada, é uma decisão do Papa, é o Papa quem cria cardeais e, portanto, é normal que crie cardeais pessoas já com um percurso de vida e de trabalho ao serviço da Igreja. Portanto, não é nenhuma surpresa que os cardeais já tenham, na sua grande maioria, mais de 65, até mais de 70 anos. O início do conclave propriamente dito, embora não seja o início do rito da eleição, é com uma missa, normalmente de manhã, chamada missa é uma missa votiva própria para a eleição do Papa, em que desta feita, por decisão de Bento XVI, vão participar todos os cardeais, não apenas os cardeais eleitores, na Basílica de São Pedro, presidida pelo decano, ou seja, a figura que preside ao Colégio dos Cardeais, embora como primeiro entre pares, o cardeal Ângelo Sodano, antigo secretário de Estado,
O momento de entrada, propriamente, da Capela Sistina, em que a porta é fechada e os cardeais então se encontram a sós para a votação, é antecedida por uma pequena procissão, que enfim faz parte do imaginário que as pessoas têm normalmente associado ao conclave, entre a Capela Paulina e a Capela Sistina, e depois então, de facto, depois de todos os cardeais terem assumido os seus lugares dentro da Capela Sistina, há um momento em que a porta é fechada, há uma expressão em latim muito famosa que também está associada ao conclave, o extra omnes, portanto todos fora, só ficam os cardeais para não procederem, previsivelmente, se tudo correr como está previsto, à tarde, à primeira votação, tendo em vista a eleição do próximo Papa. A Capela Sistina, onde decorre a eleição, terá sido anteriormente alvo de um apertado controle de segurança para apurar a eventual presença de meios audiovisuais destinados a espiar do exterior o que acontece na votação. Os cardeais eleitores prestam em primeiro lugar o juramento de segredo sobre tudo o que diz respeito à eleição do Papa e comprometem-se a desempenhar fielmente o lugar de Pedro, caso sejam estes escolhidos como Papa. O ritual é, no princípio, todos nós fazemos um juramento de que não vamos ceder a pressões ou escolher alguém que um grupo queria que fosse, mas que vamos votar em consciência. E depois, quando chega à votação, que é por ordem de precedências, quer dizer, a precedência é ditada pela data da nossa nomeação como cardeais, imediatamente antes de pôr o voto na urna, fazemos um juramento de confidencialidade. Bem, e, portanto, 2 vezes por manhã e 2 vezes por tarde, depois há o escrutínio, são eleitos 3 cardeais escrutinadores, que vão tirando os votos e vão dizendo em público e a gente vai contando, não é? Ainda antes da votação, todas as pessoas estranhas à eleição saem após a ordem extra omnes, que significa todos fora. Permanecem apenas o mestre das celebrações litúrgicas e o eclesiástico escolhido para a segunda meditação. Sendo o conclave mais do que apenas um processo eleitoral, e sendo quase uma espécie de liturgia em boa parte do tempo, é natural que haja pessoas que têm acesso, para além dos técnicos que tratam da parte do som, da parte de vigilância também, para que não haja espionagem, aquilo que acontece. Há a parte litúrgica, depois há os chamados cerimoniários, cujo número Bento XVI passou de 2 para 8. São pessoas que vão distribuir, por exemplo, os boletins de voto, saem durante a votação propriamente dita, ou seja, no momento em que os cardeais, para ser muito simples, estão a escrever o nome da pessoa que querem ver eleita como Papa, só estão cardeais e eleitores na sala. Mas depois disso são chamados outra vez estes chamados cerimoniários. Pela segunda vez na história da Igreja está prevista apenas uma modalidade de votação, por escrutínio. Para a eleição é requerida uma maioria de pelo menos 2/3 dos sufrágios, calculados com base nos eleitores presentes e votantes. No primeiro dia haverá apenas uma votação e, se o Papa não for eleito, terão lugar nos dias seguintes 2 eleições de manhã e outras 2 à tarde. Há 2 escrutínios de manhã e 2 de tarde nas assembleias eleitorais. É um ambiente de grande densidade, mas ao mesmo tempo de grande simplicidade. Se após 3 dias não houver consenso, há uma interrupção no máximo de um dia para oração, diálogo entre os leitores e reflexão espiritual. Prossegue-se depois para outros 7 escrutínios antes de outra pausa e assim sucessivamente. A votação acontece com o preenchimento de um boletim retangular que apenas traz impressa a frase em latim "Elejo como sumo pontifício" na parte superior. Na metade inferior está o espaço para escrever o nome do eleito, pedindo-se que os cardeais disfarcem a sua caligrafia. O boletim é dobrado em 2 e é levado de forma visível ao altar, onde está colocada uma urna onde os cardeais, por ordem de criação, pronunciam o juramento. Invoco como testemunha Cristo Senhor, o qual me há de julgar, que o meu voto é dado àquele que, segundo Deus, julgo deve ser eleito. Este juramento é feito apenas no primeiro escrutínio. O cardeal deposita o seu voto na urna, tapada pelo prato no qual o boletim tinha sido colocado.
Os 13 escrutinadores sorteados no início do processo abrem cada um dos boletins lendo o seu conteúdo em voz alta. Os votos são perfurados e presos num fio. No final da recontagem são ligados com um nó e posteriormente queimados. Se houver lugar a uma segunda votação, contudo, os votos dos 2 escrutínios e os escritos de qualquer espécie relacionados com o resultado de cada escrutínio são queimados em conjunto. Se o fumo que sai da chaminé da Capela Sistina for negro, significa que não houve acordo entre os cardeais. Se for branco, que foi escolhido o novo Papa. O tradicional fumo branco é seguido alguns minutos depois pelo toque dos sinos. Uma vez ocorrida a eleição, resta ao novo Papa responder a 2 questões feitas em latim naquele que é o último ato formal do conclave. Aceitas a tua eleição canonicamente feita para Sumo Pontífice? Como queres ser chamado? O conclave, tecnicamente, acaba efetivamente com a aceitação do Papa. Portanto, a partir do momento em que o Papa aceita a eleição, que com uma maioria de 2/3 dos votos válida, faz dele o sucessor de Pedro, tecnicamente acaba aí. Agora, as pessoas depois têm de saber dessa decisão, não é? Embora o conclave decorra em segredo, a decisão da eleição do Papa é comunicada ao mundo. O mestre das cerimónias litúrgicas é chamado desempenhando funções de notário e redige um documento de aceitação. 2 cerimoniários entram e servem de testemunhas. Este documento entrará em vigor imediatamente depois da sua publicação no Jornal do Vaticano, por determinação de Bento XVI. Após a escolha do nome, os cardeais prestam homenagem um a um e apresentam a sua obediência ao novo Papa. O anúncio é feito em seguida pelo cardeal protodiácono aos fiéis que, depois de verem o fumo branco sair da chaminé da Capela Sistina, aguardam na Praça de São Pedro para conhecer o novo Papa. Habemus Papam, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger. As atenções em redor do conclave estendem-se a todo o mundo. Não são apenas os cristãos que estão ansiosos por conhecer a identidade do novo Papa. O Vaticano como Estado são 450 pessoas. A pessoa que lá está como chefe da Igreja não é o chefe de 450 pessoas. É o chefe, não sei exatamente qual é o número de católicos, mas 450 milhões, 1000 milhões, qualquer coisa nessa ordem. E, portanto, essa liderança não é uma liderança que tenha a ver com a entrega de bem-estar, como nós esperamos dos políticos. É, se quisermos, com a entrega de bem-estar espiritual e de reencontro espiritual. É uma lógica completamente diferente. E, portanto, essa lógica permitiu que a Igreja fosse importante durante 2000 anos. Creio que ela pode continuar a ser importante nos próximos 2000 anos e não será seguramente com o novo Papa que isso vai alterar-se. Pelo contrário. O legado do representante da Igreja Católica na história mundial é marcante e, por isso mesmo, também os não-crentes reconhecem no Papa uma figura importante. Desde João 23, sem dúvida absolutamente nenhuma, depois de João 23 têm sido figuras não só com peso no mundo, como muito importantes também para uma certa estabilidade e para um certo reencontro e de reafirmação daquilo que é a cultura europeia. Porque não há dúvida que o catolicismo, o cristianismo, nasceu no Médio Oriente, ali em Jerusalém, como toda a gente sabe, mas onde ele se afirmou foi na Europa, foi a partir de Roma. E, portanto, tem muito de europeu, tem muito da cultura greco-romana também. E essa cultura europeia, bem ou mal, foi aquela que nos trouxe até ao ponto em que nós estamos, que é um ponto de grande liberdade, de bastante desenvolvimento, ao continente onde há menos pobreza. E eu acho que isso nós devemos a muitos fatores, mas também os devemos a fatores de tradição da religião que tivemos. A forma de eleição do sucessor de Pedro é questionada por alguns.
que desafia o novo Papa a mudar as regras da votação, alargando o número e a variedade dos eleitores presentes no conclave. Um país escolher, dentre a sua comissão episcopal, e não o cardeal necessariamente, dentre padres, religiosos, religiosas, leigos, leigas, cristãos, praticantes, conhecedores, não é qualquer pessoa que não está dentro do assunto, mas verdadeiramente da Igreja, que pudesse cada país escolher um. De um país ia uma freira, de outro país ia um homem casado, de outro país ia um bispo, de outro ia um cardeal, etc., por aí fora. E o colégio eleitoral seria de uma diversidade muitíssimo maior. E teríamos a garantia, sendo pessoas que realmente são cristãs, não é escolher um intelectual qualquer, não, escolher pessoas competentes, haveria o conclave, portanto o voto seria potencialmente muito mais aberto e conhecedor das realidades do mundo e menos ligado a estes problemas da cúria que todos nós sabemos que existem. Uma mudança radical que, caso se verificasse, iria certamente mudar o paradigma da cúria. Mas as mudanças não ficariam por aí. Em pleno ano da fé, o novo Papa terá como desafio olhar para o Concílio Vaticano II como uma inspiração para possíveis mudanças no seio da Igreja Católica. Parece-me importante dar voz ao que acabou por não ser tratado no Concílio Vaticano II, como, por exemplo, a dificuldade dos divorciados que casaram segunda vez terem acesso aos sacramentos, por exemplo, que é uma coisa terrível e dolorosíssima para imensas pessoas, eu conheço. Portanto, esse é um grande problema. O celibato obrigatório dos padres, eu acho que o celibato devia ser uma opção, tem todo o sentido que exista, mas não tinha que ser obrigatório para todos, a meu ver, portanto, os que quisessem. A importância do papel do Papa no panorama mundial tem sido também determinante no diálogo dos católicos com os ortodoxos, os protestantes e outras comunidades de matriz cristã, na procura de uma relação mais estável entre todas as religiões. Será este um dos muitos desafios que o novo Papa terá também de assumir. Depois, a maneira de responder ao diálogo com o mundo, claro que é diferente em cada Papa, porque cada Papa tem uma experiência diferente do mundo. É engraçado que a grande mudança deu-se com o João XXIII. João XXIII, de facto, tinha uma grande experiência do mundo do seu tempo, portanto, quando chegou ao pontificado, lutou pelo adjornamento, pela melhor resposta, como ele diz, da Igreja ao mundo daquele tempo. Mas o João Paulo II fez a mesma coisa. Indiscutivelmente, este Papa Bento XVI, também no seu diálogo com o mundo, esteve permanentemente atento a tudo o que iria acontecendo e respondendo-lhe com toda a eficácia, com toda a exigência. Portanto, eu direi, o próximo Papa vai de certeza também, conduzido pelo Espírito, ajudar a Igreja a chegar mais longe. Muito se especula sobre o novo Papa que sairá deste conclave. Os cristãos de todo o mundo esperam um homem com grande experiência pastoral, um homem de sabedoria, mas essencialmente um homem de grande amor a Jesus Cristo e que testemunha esse amor ao mundo atual. A Igreja e o Papa não são um produto de uma democracia que se faz à vontade da maioria. Quer dizer, o seu valor dominante não é esse. O seu valor dominante é um Evangelho que tem 2000 anos e uma doutrina que foi sendo construída ao longo desses 2000 anos, de uma reflexão sobre o sentido desse Evangelho. E uma das coisas que está a acontecer na Igreja e que me parece importante, que é um regresso à figura de Jesus Cristo como figura central, que já vem acontecendo há muitos anos e que, de alguma forma, Bento XVI reforçou, até com a sua produção teológica em torno de Jesus de Nazaré, é o seu guia. Expectativas para o próximo sucessor de Pedro e para o pontificado que abrirá, em qualquer caso, um novo capítulo na história da Igreja. Regras da eleição de um Papa que aqui quisemos recordar. O que vai acontecer no entorno deste momento da história da Igreja pode ser acompanhado no portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt. Votos de bom domingo, ótima semana, até de hoje 8 dias, se os quiser.